apresentações. No dia de hoje, a ideia é recepcionar todos os novos alunos e suas famílias, tanto do nosso curso de Engenharia Elétrica como do curso de Engenharia de Computação. Como que vai funcionar o dia de hoje? Nós vamos agora ter uma palestra do nosso diretor, o professor Hugo Figueroa, logo em seguida. Depois nós temos uma palestra de um ex-aluno nosso, Eduardo Negger, que hoje ele vai explicar, ele tem umas empresas aqui na região, e foi quem recebeu o prêmio de aluno destaque, egresso destaque no ano passado, tá? Isso tudo a gente vai detalhar. Queria reforçar o seguinte: depois dessas apresentações, a gente faz uma pausa para o almoço. E à tarde a gente tem a apresentação da escola para vocês. Então, à tarde a gente vai apresentar os laboratórios, vai apresentar as entidades estudantis, vai ter algumas oficinas sobre cursos da faculdade. Então, nós vamos ter um curso deixa eu ver o horário exato. Ting é às duas? Isso, às 2h, a professora Ting, que é a coordenadora associada de Engenharia de Computação, ela vai falar sobre o curso de Sistemas Lógicos, que é o primeiro curso de Engenharia Elétrica que vocês vão fazer aqui. Tá? Acho que vocês já sabem que o primeiro ano vocês vão fazer bastante matemática, física, mas tem aula de Engenharia Elétrica ou Computação também. Essa primeira aula, esse primeiro contato com a faculdade é nessa disciplina de Sistemas Lógicos. Tá? Então, a professora Ting já vai falar sobre isso para vocês, nas 2h. A gente também tem uma outra oficina do professor Matheus, que vai falar, então, a professora Ting vai falar mais voltada para o curso de Engenharia Elétrica, o professor Matheus mais para o curso de Engenharia de Computação. E vamos ter também uma oficina de um ex-aluno nosso, que seguiu um caminho diferente na vida e não trabalha diretamente com engenharia, trabalha com ensino e usa origami para ensinar. Então, uma oficina sobre origami, mas é uma oficina bem interessante. Acho que começa às 3h30, tá? Sobre esse, eu falei que a gente vai ter uma pausa na hora do almoço. Para quem não conhece aqui Barão Geraldo, a gente recomenda que vocês... a gente sugere, né, o restaurante mais próximo que a gente tem aqui se chama Bar Dana. Ele está aberto hoje. Tem vários outros aqui na proximidade, mas não sei se eles estarão abertos. Tem também um outro que já é um pouquinho mais longe, que chama Aulus. Os dois são por quilo, tá? Então, aí vocês ficam, na hora do almoço, vocês ficam livres para escolher os restaurantes que vocês quiserem aqui por perto. E aí vocês retornam às 2h para as oficinas. Deixa eu ver se eu não esqueci nada do que me pediram para avisar vocês. Acho que não. Recomendo fortemente que todos voltem à tarde para conhecer todas as atividades que a gente preparou para mostrar para vocês, tá? Tem muitos laboratórios que estão abrindo as portas e mostrando, para vocês terem um gostinho do que vai ser aí os próximos 5, espero que só 5 anos, do curso de vocês, tá bom? Bom, então a gente começa agora com a apresentação do professor Hugo Figueroa sobre a FEEC, a Unicamp, a FEEC e como nós estamos inseridos aqui no ecossistema de desenvolvimento e inovação da região de Campinas, São Paulo, Brasil e mundo. Mais uma vez, eu agradeço muito a presença de todos vocês e dou os parabéns aos egressos dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação da FEEC. Parabéns. Bom, muito obrigado, professor Bruno, pela sua apresentação. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. É realmente uma honra estar aqui com vocês, né, de recebê-los, né, e essa palestra que eu preparei para vocês é mais para situá-los, né.
para vocês já tomarem consciência do nosso Brasil. Tudo está conectado com aspectos que têm a ver muito com o Brasil, com o Estado de São Paulo. Tá? Essa instituição é especial. Tá? Então, os detalhes dessa especialidade, dessa diferenciação, eu vou passar para vocês. Tá? Porque nós verificamos até que anos anteriores, essas informações não eram passadas para os alunos. E era comum alunos, estando já no segundo, terceiro ano, ainda não ter consciência de onde eles estavam. Então, é importante primeiro já entender o nosso ambiente para vocês se adaptarem, né, e se integrarem também, certo? Já foi falado aqui matemática, física. Eu vou explicar o porquê, porque isso é importante, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, isso aqui é a agenda. Vou começar com o nosso ecossistema. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Estamos em um lugar especial, muito especial. Depois eu vou falar sobre o perfil da Unicamp como universidade. E, finalmente, o perfil da FEEC. Tá? Muito bem. Olha, vocês vêm aqui, nós estamos no estado de São Paulo, e eu destaquei aqui 4 cidades. Né? E, claro, Campinas tem um destaque maior. Bom, mas essas 4 cidades, observem, São Paulo, São José, né, dos Campos, Campinas e São Carlos. Nessas 4 cidades, tem uma característica. Nelas se concentram, né, praticamente, eu diria, 80%, talvez, né, das atividades industriais e de pesquisa de alta tecnologia. No Brasil, na América Latina, no Hemisfério Sul, ou seja, isso que nós temos aqui não é qualquer país que tem, não é qualquer. Tá? Então, nós não somos tão coitadinhos assim, tá? Então, não há, né, tem essa visão de que coitados. Não. Não é bem assim, tá? É outra conversa de que não seja homogêneo no Brasil, mas que nós temos essas regiões de excelência e que competem em nível mundial, nós temos. Temos vida inteligente. Tá? Muito bem. Estamos aqui, esse aqui é o mapa, né, um mapinha aqui do Google, temos o nosso campus aqui, e a somente 6 quilômetros aqui nós temos uma das infraestruturas que, com certeza, é uma das maiores de todo o hemisfério sul do planeta. E está tranquilamente, as 10, 15 melhores do planeta. Né? Provavelmente, muitos de vocês não tinham noção disso. Então, é importante que vocês saibam disso. E tudo isso justifica o que nós fazemos aqui na Unicamp. Tá? Muito bem. Temos vários centros aqui, né, de pesquisa e tecnologia. Temos o CPQD, telecomunicações também, a uma distância de 7, 8 quilômetros. Né? Temos aqui um centro de tecnologia federal, Renato Archa, né? E temos um parque tecnológico. Tá? Isso aqui tudo num raio de 18 quilômetros. Sem contar as empresas que nós temos aqui. Então, esse é um ecossistema único. Na América Latina é único. Não tem nenhum paralelo na América Latina e a distância é abismal. Abismal. Bom, por exemplo, né, essa aqui é a nossa vedete.
né? Esse aqui é um acelerador, né? É luz síncrotron, né? Uma fonte de luz síncrotron. Esse investimento que tem certamente um impacto muito grande em termos de pesquisa, porque nos permite explorar, né, o mundo atômico, molecular, né, a estrutura da matéria, né, nos permite explorar isso, e também tem impacto econômico, né, para várias indústrias, né. Muito bem. Essa estrutura que vocês veem aqui, que parece um estádio de futebol, né? Nessa estrutura já foi investido mais de 1 bilhão, 1,5 bilhões de dólares. Bom, então, e em torno dessa estrutura tem outros laboratórios, todos na fronteira do conhecimento. Bom, então, está a poucos quilômetros e nós interagimos fortemente com esse centro, né, que é o CNP. Bom, muitos de vocês talvez conheçam algumas dessas empresas que estão aqui. Embraer, Natura. Se alguém já viajou pelo mundo, deve ter observado que a Natura está presente em todo o planeta. Embrapa, né? Se fala muito, né, do nosso país sendo o terceiro ou quarto, né, em produção de alimentos no planeta. Responsável disso, a Embrapa. Bom, temos aqui a Klabin, Suzano, Petrobras, a WEG é um belíssimo exemplo de multinacional brasileira. Está nos 5 continentes, né? Fabrica motores, desde micromotores até megamotores. Bom, tudo isso que estou mencionando aqui não existiria. Não existiria no Brasil se não tivéssemos um sistema de ciência, tecnologia e inovação. Tá? Não existiria isso aqui. Não teríamos essa competência. Né? Então, é necessário, para que tudo isso, um país possa ter e dominar as tecnologias que envolvem, é necessário 3 letrinhas aqui: ciência, tecnologia e inovação. Né? E nós temos, no Brasil, nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. Tem um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Isso que vocês veem aqui, né, é uma forma bastante simples de explicar como funciona, né, esse sistema. Né? Tem que haver investimento. Esse investimento pode vir de instituições públicas, do governo, pode vir também de instituições privadas. Né? Esse investimento entra em outro sistema, né, que é o sistema acadêmico, academia. Né? E o que a academia faz com esse investimento? Se essa academia fosse uma empresa, ela teria 2 produtos principais. Né? Formação de recursos humanos e conhecimento. Tem que gerar conhecimento. E formar recursos humanos. Em todos esses níveis, né? Graduação e pós. Isso significa mestrado e doutorado. Então, se formam aqui os recursos humanos. Tá? Agora, esse conhecimento aqui, ele tem que ser transferido para a sociedade. Transferido, né? É uma transferência tecnológica. A sociedade, né? A indústria, né? Aproveita esse conhecimento, né? E, obviamente, comercializa isso. E aí vem o retorno. Impostos, né? E uma série de benefícios também sociais, em vários níveis. Né? Então, se isso aqui gira de forma virtuosa,
podem ter certeza que qualquer país que tenha isso girando de forma virtuosa é reconhecido mundialmente como um país desenvolvido. E vice-versa. É sim ou sim. Se você encontrar um país, observem isso a partir de agora, entrem no Google, usem o DeepSeek. Qualquer país reconhecido como desenvolvido, podem ter certeza que tem um sistema de ciência, tecnologia e inovação funcionando, com um ciclo virtuoso rodando. É assim. E isso não tem partido político, independe de quem esteja no governo. Não tem. É um axioma. É o desenvolvimento que todo país tem que percorrer. Não interessa quem seja. Pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser o que for. Tem que percorrer isso. Então, os nossos políticos que ficam aí falando bobagens, né? Eles não percebem ou não querem informar, né, para o cidadão comum isso aqui. Se o cidadão comum tivesse consciência disso, e este sistema, em qualquer país desenvolvido, funciona como se fosse um sistema de força armada, como um exército. Tem suas regras, né? Tem todo um protocolo de operação, né? Muito bem. Então, nosso sistema brasileiro, ele foi criado em julho de 1951, né? Pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, tem 73 anos, tá? De operação ininterrupta. Isso é uma maravilha, uma maravilha, né? Isso explica por que no Brasil encontramos isso que eu mostrei aqui. E não se encontra isso em qualquer outro país da América Latina. Isso explica, né? Muito bem. Então, nosso Ministério de Ciência e Tecnologia foi criado em 15 de março de 1985, já vai fazer 40 anos. Temos também aqui nosso sisteminha, aqui no estado de São Paulo, né? E ele é gerenciado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, né? Que foi fundada em maio de 1962. Isso aqui foi a transformação de São Paulo. É a transformação de São Paulo. Porque foi criado, essa agência foi criada e pela Constituição, amparado pela Constituição, de que ela segura e recebe 1% dos impostos arrecadados no Estado de São Paulo. Ou seja, garante o seu funcionamento. Garante o seu funcionamento. Isso é uma coisa inédita. Isso aqui, no planeta, é raro, muito raro. Nem na Europa você encontra isso. Nem na Europa. Bom, então agora vamos então apresentar o perfil da Unicamp. O que é a Unicamp? Bom, a Unicamp é uma instituição pública, gratuita, orientada ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, nós fazemos parte desse sistema. Né? Vocês sabem que, bom, universidade né, assim como se chamam instituições de ensino superior, né? Mas tem universidades e universidades, né? Tem universidades que se orientam, tem orientações, né? Nós, no contexto internacional, somos universidades orientadas à pesquisa, é assim como são chamadas. Research Oriented University. Como são aquelas universidades muito conhecidas, muito divulgadas na mídia, como a Harvard, Stanford, né, MIT, são Research Universities. Outras universidades são orientadas apenas a ensino. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos o compromisso de gerar conhecimento. Nós temos que gerar conhecimento. Não só transmiti-lo, como também gerá-lo. Essa é a diferença.
Essa é a diferença. E para que a gente possa gerar conhecimento, é necessário um ambiente peculiar, um ambiente favorável para isso, né? Então, muitos de vocês devem ter contato com colegas ou até parentes, né, amigos, que frequentaram ou frequentam universidades particulares, né, muito conhecidas. Então, esse é um mundo diferente. É um mundo diferente. Lá, o compromisso não é com gerar conhecimento. Não. É formar, né, principalmente em nível de graduação, né, os seus estudantes, né. Então, não é. Então, normalmente esses professores, eles trabalham em várias dessas universidades. São, vamos dizer assim, professores Uber, né? Eles circulam por mais. Aqui não dá para fazer isso. Porque você tem que criar conhecimento. Você, você tem que formar gente. Então, nós, os que estamos aqui, né, nós entramos aqui e fazemos uma carreira longa, até a aposentadoria, 30 anos, porque você tem que construir. Para você gerar conhecimento de alta qualidade, você tem que montar um laboratório, tem que formar gente. Isso leva muitos anos, né? Então, é assim que funciona a Unicamp. Tá? Então, docentes em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Esse regime chamado RDIDP, né? Doutores aqui, que muitos deles são expoentes, a maioria são expoentes nacionais e internacionais nas suas áreas de atuação, porque eles se dedicam a isso. Eles têm que gerar conhecimento. Né? Não porque muitas vezes me perguntam, quando eu visito outros países, principalmente da América Latina, né? Qual é a receita de vocês? A receita da Unicamp é ser tão bem-sucedida. Aí eu tenho que explicar, né? Então, porque eles funcionam num esquema de professor Uber. E isso jamais vai conseguir esses os resultados que nós temos. Jamais. Isso não é possível, né? Muito bem. Ensino de graduação estimulado ao espírito crítico. Porque vocês vão ser formados, obviamente, mirando para o mercado. Mas vocês também vão ser formados para, se quiserem, se transformarem em pesquisadores. Se quiserem. Tá? Bom, então aqui nós damos muita ênfase ao porquê. Essa é outra diferença. Outras universidades muito orientadas ao ensino, eles pouca importância dão ao porquê. Eles normalmente se concentram no como. Oh, funciona assim, hein? Por quê? Isso não interessa. Não interessa. É assim mesmo, entendeu? É porque é assim mesmo. É certo? Experimenta, faz. Acabou. Não, aqui nós precisamos entender o porquê. Porque para você criar, você tem que entender o porquê. Senão vai ser difícil criar. Vai ser muito difícil criar. Então, criar com profundidade. Porque tem criações e criações. Né? Tem criações que são voláteis. Então, se você quer criar e contribuir com profundidade, então você tem que ter um conhecimento básico, né? Pelo menos razoável, né? Então, resolução de problemas usando metodologia científica. Né? Fazemos parte do sistema do CTI brasileiro, né? E temos um forte comprometimento com o desenvolvimento social e industrial do Brasil, baseado na sustentabilidade e na diversidade racial, geracional, credo, gênero, etc. Nós abraçamos todos. Para nós não existe diferenças. Não existe diferença. Aqui todos são bem-vindos. Né? Queremos trabalhar com a parte intelectual de vocês e com os valores de vocês, com ética.
É isso que nos interessa. Agora, como você veste, como você usa seu cabelo, isso é problema seu. Ninguém está interessado com isso. Você, para nós, é um ser humano. Acabou. Números. Faz 30 anos que a Unicamp está entre as 3 melhores da América Latina. Isso desde que os rankings surgiram, né? Mas provavelmente mais do que 30 anos. Faz 10 anos que está entre as 150, 200 melhores universidades do mundo. Temos aproximadamente 34 mil estudantes, a metade são de graduação. Ou seja, temos uma população de pós-graduandos enorme, né? Porque isso está associado à geração de conhecimento, né? Mais ou menos 1.800 docentes e 8.000 funcionários. Bom, o que nós temos na Unicamp? Só, provavelmente, vocês vão visitar, né? O CCS, não sei se vai ter alguma apresentação, não, tudo bem, mas, claro, porque é uma facilidade mais da Unicamp. Bom, então, nessa universidade, nós temos, só para vocês terem uma ideia, mas não vou mencionar, tem, obviamente, facilidades na biologia, na física e outras faculdades aqui, também de ponta, né? Mas para vocês terem uma noção, aqui nessa universidade, nós temos facilidades de micro e nanofabricação. Não é qualquer universidade no mundo que tem essas facilidades. Vocês encontram isso só no hemisfério norte. Por isso, as redondezas, vocês não vão encontrar. Bom, então agora perfil da FEEC, né? O que é a FEEC? Bom, aqui na FEEC, todos os docentes são RTIDP, ou seja, dedicação integral. Integral quer dizer integral mesmo, tá? Dedicação exclusiva, exclusiva. Então, para nós, a FEEC é realmente nossa casa, nossa segunda casa, né? E, como já mencionei, a maioria são, bom, todos são doutores, né? E a maioria são líderes nacionais e internacionais, né? Nós trabalhamos nos 2 níveis, né? Graduação e pós-graduação. Graduação, mais uma vez aqui, qual é isso é importante que você já entenda agora, tá? Entenda bem. Vocês vão ser formados para ser engenheiros capazes de projetar, criar hardware ou software baseados em fenômenos eletromagnéticos, né, ou físicos, visando impactar positivamente a sociedade. Olha, é uma baita diferença, tá? Eu já encontrei alguns alunos atrás, eles comparando o seu vizinho, que era de outra universidade, uma universidade particular, e ele reclamando por que nós fazíamos tanta ênfase nessas coisas, quando o seu vizinho, ele estava muito bem, ele não tinha essas cobranças, esse conhecimento, essas coisas, para quê? Quer dizer, ele realmente não estava situado, não se tinha situado, não sabia onde estava. Então, é por isso que é importante já desde agora entender o porquê disso. Então, por que disso? Olha, o mercado da engenharia, o grande mercado de engenharia, obviamente, quer dizer, ele é variado, mas uma grande porcentagem de engenheiros, né, ocupam vagas, por exemplo, que têm a ver com linha de produção, ou vendas, ou tem várias atividades, né? Manutenção, tem bastante demanda. Tem menor demanda, é verdade, para engenheiros projetistas. Isso é no mercado mundial é assim, no mercado global é assim. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? 70% dos engenheiros vão para manutenção, vendas, e coisas muito ligadas já à operação de uma empresa. E uma proporção menor, 20, 25%, são os criadores, são os projetistas, são os caras que realmente vão idealizar,
né, conceptualizar coisas. É assim. Bom, vocês estão numa instituição que vai formá-los para isso. Agora, o que vocês vão fazer no mercado é problema de vocês. Vão aproveitar da forma como vocês quiserem. Mas se muitos de nossos egressos, eles exploram essa capacidade, por exemplo, para ser empresários, para criar novos produtos. Isso é um aproveitamento bastante típico aqui. E por isso que nós somos a faculdade campeã em inovação aqui na Unicamp. Né? Já vou mostrar esses números. Então, grandes desafios da engenharia, obviamente, os mais urgentes. Quais são os grandes desafios? Redução da pobreza, câmbios climáticos e transição energética. E tudo isso tem mercado. Tem mercado. Trabalhar com as classes C e D, a chamada engenharia social, é um mercado enorme que não exploramos. Vamos tentar transmitir esses conhecimentos para vocês. Tá? Obviamente tem o mercado corporativo e tem mais ainda outro mercado que pouco exploramos, deveriam se explorar mais, o mercado global. Isso, vocês, né, esperamos transmitir tudo isso para vocês saírem daqui com uma boa visão do que vocês podem fazer com esse conhecimento. Então, nossa formação é com visão global. Aqui um exemplo de um ex-aluno notável, né? O engenheiro Cristiano Amon, nós concedemos a ele, né, esse título de doutor honoris causa em 2021. Ele é o atual presidente de uma multinacional que tem, né, presença em todo o planeta, que é a Qualcomm, né, uma gigante no setor eletrônico, né? Está baseado em San Diego, na Califórnia. Né? E assim como ele, temos muitos alunos, né? Já daqui a pouco vamos ter a palestra, né, de um ex-aluno brilhante, né, que já vai apresentar a sua palestra. Bom, então, eu vou ir um pouquinho mais rápido, porque o tempo já está sendo reduzido, vou me estender um pouquinho, mas o que eu já vou passar aqui já são números, informações, tá? E eu vou compartilhar com vocês, todos vocês vão ter acesso a essa palestra, tá? Então, por isso é importante vocês se registrarem nesse QR, tá? E eu vou compartilhar isso com todos vocês. Bom, isso aqui só para terem essa informação de que nossa faculdade está dividida em 4 departamentos, né? O Departamento de Sistemas e Energia, Comunicações, Engenharia de Computação e Automação, Departamento de Eletrônica e Engenharia Biomédica. Tá? Então, esses são os números, né? Temos aproximadamente 700 estudantes de graduação, 600 estudantes de pós-graduação, né? Mais ou menos, esse aqui são os anos típicos, né? Que se espera, os estudantes de graduação, né? São 5 anos, e eles estão preparados para atuar no mercado não acadêmico. Se eles tirarem o mestrado, se em 2 anos, eles poderão atuar no mercado acadêmico, mas não nas universidades públicas, normalmente nas universidades particulares. Tá? E o doutorado, claro, permite trabalhar tanto no mercado acadêmico como no mercado não acadêmico. Né? Lembrando que cada vez mais, né, temos essa conexão entre o mercado acadêmico e o mercado não acadêmico através da ciência, tecnologia e inovação. Né? Bom, aqui como funciona o programa de graduação, então já explicamos, 700 estudantes, né, 400 no turno diurno, 300 no turno noturno, temos 450 estudantes matriculados em engenharia de computação, que tem 2 opções, né, uma mais focada na parte de software, a outra mais na parte de hardware, e temos convênios com muitas universidades, né? Então, temos a oportunidade de nossos alunos, né, obterem duplos diplomas com as melhores universidades francesas, italianas e alemãs. Esse aqui, informação do programa de pós-graduação, temos 50 linhas de pesquisa nesses 4 departamentos, né?
E, bom, isso aqui eu vou passar um pouquinho rápido. Bom, as nossas linhas de pesquisa praticamente abrangem todas as frentes possíveis na engenharia eletrônica, né, e sempre permeados atualmente permeados pela inteligência artificial. Então, tudo aqui é smart, né, tudo é inteligente, né? Tudo inteligente. Então, temos projetos que têm a ver com transporte inteligente, cidades inteligentes, campos inteligentes, né, redes inteligentes, indústria 4.0, enfim. Sempre pensando em sustentabilidade, né? Certo? Temos vários centros grandes aqui de pesquisa, e que são sediados nessa faculdade. Tá? Então, eu vou mencionar só 3, tá? Mas a ideia é que os estudantes de graduação sejam cada vez mais incluídos, né, que participem cada vez mais nesses centros. Tá? Temos, por exemplo, o CPTEM, Centro Paulista de Estudos da Transição Energética, né? Temos o BIOS, que é Brazilian Institute of Data Science, né? Que é basicamente inteligência artificial a todo vapor, né? Temos esse outro centro Smartness, que tem a ver com conectividade em sistemas de comunicações avançados, né? É importante também que vocês saibam que nós somos os líderes aqui na Unicamp de empresas filhas, né? Temos um número, né, pelo menos não sei quantas, mas é um número enorme de empresas filhas, né? E essas empresas filhas, elas dão um retorno, tá? Um retorno muito importante, e a Unicamp devolve para a sociedade muito mais do que recebe. Tá? Por cada real que a Unicamp recebe, nós devolvemos talvez uns 4, 5 reais para a sociedade. Tá? Isso é muito importante. Poucos cidadãos sabem dessa informação. Bom, em termos de captação de recursos, a FEEC, desde o ano 2022 até o momento, né, somos a primeira faculdade a captar recursos, né? Tradicionalmente era a Faculdade de Ciências Médicas, mas a gente virou o jogo em 2022. E olha que a Faculdade de Ciências Médicas tem um hospital da Unicamp, né? Então, para vocês terem uma ideia. Bom, então, esse sou eu, nosso diretor associado, né? E então concluo mais uma vez, né, desejando as boas-vindas a todos e todas. Familiares são bem-vindos, né, todos vocês. E a partir desse momento vocês já fazem parte da nossa família, que é a grande família FEEC, né? Uma vez FEEC, sempre FEEC. Da FEEC para o mundo. Vocês são formados para o mundo, mas sempre FEEC. Muito obrigado. Obrigado, Hugo, por te contextualizar. Agora vocês têm uma ideia de onde vocês estão enfiando o pé, tá? E os pais sabem agora onde os filhos estão indo parar. Então vocês voltam para casa, conversa, digere toda essa informação. Mas o Hugo mostrou o nosso propósito, como que a gente se estrutura e qual que é o nosso propósito com a educação dos alunos, porque ele mostrou lá, geramos RH. Esses RHs podem sair, essas pessoas, né, formadas aqui podem sair e gerar empresas, ou trabalhar em empresas, ou criar suas próprias empresas. Então agora a gente vai ter o relato, né, vamos escutar um pouco do Eduardo Negger, ele vai, acho que, contar um pouco melhor da trajetória dele, mas para mostrar que isso tudo é um único exemplo de vários, né, de tudo isso que o Hugo falou, que de fato acontece. Então, eu queria agradecer o Eduardo mais uma vez por ter se disposto a vir fazer essa palestra, e a palavra é sua. Obrigado. Deixa eu só colocar uma apresentaçãozinha aqui.
Bom dia, pessoal. Primeiro, cumprimentar todos aí que estão entrando na Faculdade de Engenharia Elétrica. Agradeço aí ao professor Hugo, ao professor Luciano, pelo gentil convite. Não sei se eu sou, certamente não sou um dos mais brilhantes alunos da minha turma, inclusive um dos mais brilhantes está aqui, que é o Alexis, aqui, que se formou comigo, turma de 91, que é um dos maiores especialistas do mundo em segurança cibernética. Mas, enfim, acho que me pediram aqui para contar alguns causos, porque a gente tem algumas histórias bem interessantes de empreendedorismo, que eu vou compartilhar com vocês, até para a gente entender um pouquinho da dinâmica de como é que é trabalhar como é que é estudar e aplicar os conhecimentos que a gente tem, principalmente no ambiente de empreendedorismo, que hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande por isso na sociedade. Bom, e para isso eu vou contar 10 rápidas histórias, 10 rápidos causos de 6 situações aí profissionais na vida da gente, 6 que não deram certo e 4 que deram certo. Eu sei que vocês gostam muito das que não dão certo, porque são mais saborosas, são mais sofridas e tudo mais, então vocês vão ver que a gente tem muitas coisas que dão certo, algumas que não dão, mas a gente consegue, às vezes, adaptar, e às vezes as que não dão muito certo, muitas vezes a gente consegue também aproveitar bastante. Mas, enfim, em 1991, eu estava sentado aí, como vocês estão, tinha acabado de passar no vestibular, estava lá com os meus pais, todo mundo feliz, que bom, vai começar a faculdade de engenharia elétrica, que bacana, passou e tal, interessante. E foi justamente logo que eu entrei na faculdade que eu comecei a ter uma demanda praticamente instantânea e acidental em relação ao empreendedorismo. É uma história bastante curiosa, mas, enfim, na época, a minha família, o meu pai, fabricava fundo do quintal, uma empresa pequenininha, empresa familiar, a gente fabricava materiais para avicultura, chocadeira, criadeira, baterias para codorna, fabricava materiais para avicultura e vendia nas lojas de material agropecuário aqui da região de Campinas. Basicamente eram chocadeiras para chocar ovo de galinha, ovo de codorna, aves ornamentais, era esse o modo de vida da nossa família. E não sei se os mais novos não vão lembrar, mas os pais certamente vão lembrar que, naquela época, no comecinho dos anos 90, tinha um programa de TV que fazia muito sucesso no SBT, no programa do Silvio Santos, chamado Porta da Esperança. Não sei se alguém aqui conhece esse programa, alguém aqui lembra desse programa? Porta da Esperança. Olha lá, mas já entregou a idade da turma. O que era o Porta da Esperança? A pessoa ia lá no Silvio Santos e ia pedir alguma coisa. Ah, eu quero uma bicicleta, eu quero uma cadeira de roda, eu quero não sei o quê e tudo mais. E tinha uma porta lá, que era a tal da Porta da Esperança. E o Silvio Santos conversava com a pessoa, entendia a necessidade, e aí ele falava, vamos abrir as portas da esperança. Aí abria a porta, podia não ter ninguém, a pessoa não ganhava, ou podia ter alguém doando alguma coisa para essa pessoa. Então essa era a dinâmica do programa. Estamos falando do começo dos anos 90. E um dia, aquele senhor que está ali atrás, calvo ali, o seu Ernesto, agradeço ele todos os dias quando eu acordo, foi no programa do Silvio Santos e falou que o sonho dele era ganhar uma chocadeira. Opa, chocadeira. A gente correu, meu pai ligou lá na produção do SBT e falou assim, isso deve ser tudo combinado, deve ser propaganda paga, deve ser alguma coisa do tipo. E, para nossa surpresa, não foi. Falaram, não, o senhor quer dar a chocadeira, só pode vir aqui, entregar e tal. E esse senhor de gravata aí, com esse terno elegante, que ele alugou justamente para esse dia, para apresentar com o Silvio Santos, é o meu pai, e ele foi lá entregar a chocadeira para o seu Ernesto. Depois de 2 domingos, o seu Ernesto foi lá, abriu a porta, não tinha ninguém, ele foi lá e entregou lá a chocadeira para o seu Ernesto, tudo mais. O Silvio Santos ficou 8 minutos falando lá com o seu Ernesto, falando com meu pai. Aí, quando abre e tudo mais, o Silvio Santos faz um pequeno comercial da empresa, né? Ele fala, mas como é que funciona isso? Onde é que fica a empresa? Fica em Campinas? Eles filmam a empresa e tal.
na filmagem até apareceu eu lá no cantinho, ajudando a montar a chocadeira. Isso é trabalho infantil, hein? Eu era menor de idade na época. Enfim, o Silvio Santos falava, ele dava lá um... Ah, mas é isso mesmo? Mas... Aí chegou uma hora que o Silvio Santos falou assim, mas quanto que custa? Aí meu pai falou, custa tantos dinheiros. A moeda era alguma moeda aí, que eu nem lembro qual era. Aí o Silvio Santos falou assim, mas é barato, hein? Só isso? Mas qual que é o telefone mesmo da empresa? Esse daqui, pode ligar, etc e tal. Ok. Passou num domingo. Lembra que a gente está no começo dos anos 90. Não tinha internet, não tinha TV a cabo, tinham 4 canais de TV aberta no Brasil e esse programa era líder de audiência. O que aconteceu no dia seguinte, onde a gente tinha lá o barracão onde fabricava a chocadeira? Quando a gente chegou de manhã lá, os vizinhos reclamando. O que aconteceu? Ninguém dormiu aqui. O telefone, da hora que passou o programa, que era domingo, 4 da tarde, até a segunda-feira, 7 da manhã, não parou de tocar 1 minuto. Era aquele telefone que fazia trim, 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 que atrapalhava todo mundo. Quando chegou, por volta de meio-dia, veio um carrinho da companhia telefônica, bater lá na porta e falou assim, o que está acontecendo? O quê? Está travando a central telefônica da cidade, tem muita ligação do Brasil inteiro. Era pessoal do Brasil inteiro querendo comprar a tal da chocadeira que o Silvio Santos falou que era barata. E a gente, que era uma empresa pequenininha, regional, começou a atender o Brasil inteiro, afinal de contas, o Silvio Santos falou que a chocadeira era boa, era barata, era interessante. Só que teve um problema. Essa chocadeira, ela usava para controlar a temperatura um equipamentozinho lá, uma cápsula termostática de éter, que era uma coisa artesanal, que era feita em pequena escala, que era difícil de fazer. E para a gente conseguir aumentar a produção e atender agora essa demanda nacional, a gente tinha que colocar um circuito eletrônico para controlar a temperatura da chocadeira, para poder fazer em escala, para poder atender o Brasil todo. Puxa, como é que nós vamos desenvolver o circuito da chocadeira, etc. e tal? E aí foi uma missão que meu pai me deu, falou assim, moleque, passou lá em engenharia elétrica, tá lá, se vira aí, precisa fazer, para a semana que vem. E aí foi assim que eu entrei no empreendedorismo, quer dizer, tendo que fazer um negócio para pagar as contas da família. O primeiro projeto que eu fiz ainda no primeiro ano da faculdade foi valendo um negócio que tem que funcionar, com a chancela do Silvio Santos, que falou que era bom e era barato, o tal do circuito eletrônico para a chocadeira. Então foi aí que teve, muito novo, ainda com 17 anos, o meu primeiro contato com o empreendedorismo, entender como é que faz as coisas, como é que projeta, como é que testa, ainda bem incipiente, etc. e tal. Enfim. A nossa empresa continua com o mesmo CNPJ, com o mesmo telefone até hoje. De vez em quando, hoje a gente trabalha com telecomunicações, com radiofrequência e tudo mais. De vez em quando alguém liga lá na empresa, as meninas atendem. Outro dia uma menina foi falar lá comigo, lá, a Suelen, falou, olha, estão passando trote para mim aqui. Outro dia ligou um cara aqui perguntando quantos dias leva para chocar um ovo de codorna. A gente trabalha com telefonia. Eu falei, putz, eu tive que explicar para ela que é a mesma empresa, o mesmo CNPJ, que começou assim e tudo mais. Mas, enfim, brincadeiras à parte, por uma maneira acidental, a gente costuma falar de business plan, planejamento estratégico da empresa, como é que vai ter o mercado, plano de marketing. O nosso foi esse susto aí. A gente teve um tiro da maior mídia do país, 8 minutos em rede nacional, numa época que não tinha internet, que não tinha nenhum outro tipo de comunicação, divulgando um produto, e aí a gente deixou de ser local para ser nacional. Mas, enfim, a partir daí a gente começou a produzir isso e ter um atendimento um pouco maior para o país todo, e aí a gente começou a perceber uma demanda. Os nossos clientes, normalmente, eram clientes de área rural, e o pessoal em área rural, às vezes, pedia suporte, pedia algum tipo de ajuda, e a gente percebia que eles não estavam na frente da chocadeira. Eles saíam da fazenda, iam até a cidade para fazer a ligação, depois voltavam para a fazenda. As fazendas, tipicamente, não tinham comunicação, não tinham telefonia, não tinham nenhum tipo de meio de comunicação. Então, foi a partir daí que a gente pensou e começou a trabalhar com um segundo produto, que foi a implementação de sistemas de telefonia rural. Naquela época, a gente estava começando a telefonia celular no Brasil, a telefonia analógica, e a gente entendeu que a área era um pouquinho diferente,
mas o nosso cliente era o mesmo, era o nosso cliente rural que tinha essa demanda por telefonia rural. E aí a gente começou, usando antenas, né, com um ganho maior, a conseguir ter comunicação de telefonia fixa em fazendas e em áreas onde você não tinha atendimento com cabos convencionais. Nós estamos falando do início dos anos 90, no estado de São Paulo, esse programa chamava Ruralcel. Eu estou ali no cantinho, aquele negócio do lado ali, não é que eu estou armado, não, é que na época os telefones eram daquele tamanho, eu estava com um telefonezinho analógico na cintura ali. Mas, enfim, pra vocês terem uma ideia, normalmente você fazia uma infraestrutura, fazia uma pequena torre, colocava uma antena, e em lugares onde você não tinha cobertura, não tinha nenhum tipo de serviço de telefonia, você conseguia ter um telefone público ou um telefone fixo. A gente começou a evoluir bastante, ficou bastante especialista nisso. A chocadeira começou a perder espaço, e a gente começou a se tornar uma empresa de telecomunicações para áreas rurais, fazendo diversas instalações aqui na região e em vários estados do país. E, em um certo momento, a gente também começou a trabalhar com conexão de dados para áreas rurais. Então, a gente começou a atender várias regiões mais distantes, o Nordeste, o Centro-Oeste, e a gente até criou um produto chamado Rural Max, para fazer a conexão de internet fixa, de dados fixos e de voz para essas regiões. Conseguimos, inclusive, e aí a gente começou, em contato com a universidade, a descobrir que o que a gente estava fazendo, a gente sempre se achava meio caipira, né? Mexendo com as antenas na área rural, na fazenda e tal. E o pessoal daqui da Unicamp fez a gente entender que, de certa forma, o que a gente fazia era pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente conseguiu ter o apoio de institutos de fomento de pesquisa, a FINEP, o CNPq, para a gente desenvolver antenas e sistemas para conexão de área rural. E aí a gente começou com o projeto Rural Max para fazer conectividade em diversas áreas remotas do Brasil. Né? Atendemos aí, fizemos testes e implementamos serviços em várias regiões do país e ganhamos prêmios e ficamos reconhecidos bastante em relação a isso, até que, aí agora é a bolinha vermelha ali já indica falha. A gente achando que sabia tudo, aí fez um projeto e falou assim, agora só falta a gente resolver o problema da conectividade na Amazônia. A gente já resolveu todas as regiões do país, vamos desenvolver um sistema para conectividade na região amazônica, que é um grande desafio, você levar internet, conexão para essas regiões. E aí a gente pensou em fazer um terminal de maneira mais simplificada, porque, afinal de contas, o pessoal ribeirinho, o pessoal rural, tem dificuldade em mexer com tecnologia, complicado e tal, então tem que fazer uns botões bem grandes, um negocinho simples, porque o pessoal, às vezes, nem é alfabetizado e tal, é muito complicado deixar esse pessoal. Então, a gente trabalhou muito para desenvolver um produto, um sistema onde a pessoa mais simples, onde o indígena, onde a pessoa ali, o ribeirinho da Amazônia conseguisse usar a conexão com uma interface mais simples. E a gente trabalha em cooperação até hoje com um grupo de médicos que fazem atendimento para populações indígenas na Amazônia, que são os expedicionários da saúde, e eles levaram nossos equipamentos, eles cuidavam desse tipo de aplicação e faziam testes e instalavam esses sistemas. E um dia, quando eles voltaram de uma das expedições que eles faziam para atendimento médico, eles falaram, nossa, quando a gente chega lá, o pessoal na aldeia, todo mundo fica ouriçado com a chegada dos médicos e tal. Aí mostraram uma foto, eu falei, pera aí. O que essa indiazinha está segurando aqui? Isso aqui era o Nokia N95, era o smartphone mais sofisticado da época. A gente querendo fazer botãozão grande, manivela, para o pessoal poder usar, e os índios todos já tinham smartphone, já tinham tudo. Então a gente errou feio. Errou feio. E descobriu que, ao invés de a gente ter que desenvolver um sistema para poder ter uma interface, a gente teria que, na verdade, levar o sinal de celular para o lugar, amplificar o sinal e levar o sinal para lá, que o terminal de uso as pessoas aprendem, as pessoas se viram. É impressionante como o pessoal consegue ter essa flexibilidade de ter o terminal e aprender rapidamente. A gente subestimou um pouquinho quem era o nosso consumidor. Então, foi um grande erro nosso de projeto, que a gente reverteu a tempo,
E a partir daí a gente criou sistemas para amplificação de sinal celular, que é um equipamento que cabe numa caixinha desse tamanho aqui, com antena e amplificador e tudo mais, que o pessoal levou para a Amazônia. Até teve uma curiosidade, a antena que a gente usa nesse sistema é uma anteninha que tem 90 centímetros. E a especificação era 90 centímetros. Mas por que 90 centímetros, né? Tem algum cálculo? Teoria eletromagnética, comprimento de onda? Por que raios a antena tem 90 centímetros? É porque é a dimensão maior que cabe numa caixa que pode enviar por SEDEX. Porque se o negócio não for por SEDEX, tem lugar no Brasil que o frete é mais caro que o equipamento. Então, olha que interessante, a gente fala de tantas condições de contorno científicas, né? Mas quando a gente vem para a realidade, a nossa condição de contorno científico é o tamanho da caixa do SEDEX. Meu amigo, tem que ser 90, se vira no projeto aí, a gente teve que se virar para desenvolver uma antena para caber na caixinha do SEDEX. Enfim, essa aqui é a famosa antena IAG, que foi instalada aqui numa aldeia indígena, em vários locais a gente instalou remotamente. A gente fez várias instalações em embarcações na região amazônica. Enfim, a gente teve um desenvolvimento bastante grande nesse projeto que a gente chamou de Rural Max Amazônia. Você tem aplicações disso também para vários sites em áreas remotas, empresas de mineração, indústrias. Vocês não têm ideia da quantidade de áreas no Brasil que não tem cobertura de celular adequada. Mas, enfim, recebemos prêmios, bastante reconhecimento. E aí, tem uma maldição que acontece com as empresas normalmente. Quando você ganha muito prêmio em relação a um produto, é muito premiado, é muito festejado, normalmente ele não vende nada, né? E aí você tem aquele problema de falar assim, isso aqui é uma empresa ou isso aqui é uma ONG, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a vender. E aí, um dia eu lá pensando e tal, eu tive uma ideia, falei com o pessoal que trabalhava com a gente, de engenharia, falei, vamos fazer um site onde as pessoas marcam no mapa aonde elas têm problema de cobertura. E aí a gente vai fazer um mapa com todos os lugares do Brasil que tem problema de cobertura, e aí no rodapézinho a gente faz uma propaganda do nosso produto que melhora o sinal de celular e a gente vai vender loucamente. O pessoal ouviu atentamente o que eu falei e passou uns 2 meses mais ou menos, o pessoal chegou lá e falou, olha, Eduardo, o que você falou para a gente sentou aqui, reuniu, a gente achou a tua ideia idiota. Fizemos um negócio totalmente diferente. Fizeram um site onde você põe em qualquer endereço do Brasil e ele mostra para você a posição de todas as torres de celular que estão mais próximas desse ponto. É o tal do cobertura celular. Então, qualquer lugar do Brasil, você põe o endereço ali, ele põe onde você está e te dá a posição de todas as estações radiobase. Um software bem legal, o pessoal fez, processamento distribuído, usou a base de dados da Anatel e tal. Negócio bem interessante. Será que é possível? Esse site começou a ter acesso. Falei, pô, que legal, né? Vamos cobrar isso. Como é que nós vamos monetizar isso? Ah, não pode. Internet não pode monetizar. Internet tem que ser tudo de graça. Falei, tá vendo? Esses pesquisadores da Unicamp não conseguem rentabilizar as coisas e tal. Aí eu tive que dar minha contribuição capitalista para o projeto. Eu coloquei esse quadrinho pequenininho aqui, que diz mais ou menos o seguinte: você pode estar numa área com cobertura ruim. Se quiser melhorar o seu sinal, clique aqui. Quando clica ali, cai na lojinha. 80% das nossas vendas vinham daí. E eu não gastava nada de propaganda impulsionada, link patrocinado no Google. Ele era o primeiro na busca natural. É impressionante isso. Teve um dia que eu atendi o telefone e tal, eu falei, aqui é da Visa, a operadora de cartão de crédito. Eu falei, pô, não, a gente usa o sistema de vocês, o cobertura celular. Eu falei, vocês usam, né? Usam, nossa, o dia inteiro. Não, mas para quê? Porque quando alguém pede uma maquininha de cartão, a gente manda as maquininhas, elas vão com chip de operadora, mas a gente não sabe qual que pega o melhor sinal. Aí a gente entra no site de vocês, digita o endereço, vê qual que é a operadora mais próxima e manda a maquininha com o chip certo. Falei, pô, que legal. Falei, gostamos. Nós vamos querer incorporar isso no nosso software. Manda um orçamento para a gente. Aí eu fui lá para o pessoal da engenharia nossa e falei, finalmente nós vamos ganhar algum dinheiro com esse negócio aqui, vamos conseguir pagar as contas. Mas aí eles não aprovaram o orçamento e o negócio continuou gratuito. E o que mais me impressionou foi um dia que o site saiu do ar por alguma manutenção
E aí tocou o telefone, eu atendi lá também. Falou, não, ó, eu estou tentando acessar o cobertura celular e não estou conseguindo, está com algum problema? Eu falei, tá, quem que está falando? Não, aqui é o Altair, aqui da Oi, da engenharia da Oi. Eu falei, tá. Da engenharia da onde? Da Oi. Eu falei, não, porque a gente usa aqui para ver onde estão as torres. Eu falei, desculpa, não querendo ser chato, mas vocês não sabem onde estão as torres de vocês? Vocês têm que entrar no nosso... Não, porque a interface de vocês é excelente, a gente usa isso aqui, não sei o quê, tarará. Enfim, isso ganhou vida própria e as pessoas começaram a usar, é aquela história do freemium, né? E virou nosso principal canal de divulgação do produto, né? Um negócio que eu confesso que não foi ideia minha, foi muito uma rebelião do nosso pessoal, mas é interessante você entender como é que é o pensamento crítico, né? Os colegas que desenvolveram isso também foram colegas que se formaram aqui na engenharia elétrica, então é interessante entender como é que a gente tem, às vezes, uns resultados inesperados muito bons. E por curiosidade, hoje, à 00:09, eu entrei no Google, escrevi cobertura celular, e o primeiro resultado da busca natural ainda é o site, que está inativo desde 2016, já está descontinuado o produto. Ele até hoje é o primeiro na busca natural do Google, impressionante. Ele não funciona no smartphone, que é coisa de velho, funciona só nos desktop. Ele entra e você não consegue usar. Isso, aí no computador funciona. Vocês vão ver depois que ele ganhou outros contornos, mas ele continua lá operando, mas é interessante porque foi uma baita de uma ideia, uma baita de engenharia, uma informação pública, né? A gente não inventou nada, a informação pública da Anatel, mas a interface e a qualidade do software fazem toda a diferença e, no fim, ajudaram indiretamente na venda de um outro produto. E você vê que nós estamos desperdiçando, a gente tem que arrumar um produto novo para colocar esse negócio atualizado no ar, para aproveitar, porque ele continua, ele persiste o primeiro na busca natural do Google. Mas, enfim, foi um desses acidentes que a gente teve no nosso percurso. Bom, esse daqui é um outro acidente também, que a gente teve um outro negócio que deu errado, mas deu certo para a gente. Vocês lembram que a gente estava fazendo equipamentos para amplificar, para melhorar o sinal de celular? Para a área rural, para regiões onde você não tem cobertura. Um belo dia, um querido estagiário nosso, aluno aqui da FEC, foi montar lá o circuito e ele fez alguma besteira, mas uma besteira muito grande na hora de testar o circuito, montou tudo errado. Em vez de amplificar o sinal celular bonitinho, deixar o negócio funcionando direitinho, gerou um ruído danado, embaçou toda a tela, gerou interferência. O negócio foi tão ruim, mas tão ruim, que os celulares nossos, que estavam no laboratório, na sala de teste, todos os celulares pararam de funcionar. Interferiu em todos os telefones. Em vez de a gente ficar bravo, a gente parou para pensar e tal, falou assim, legal isso aí, isso é um produto novo, bloqueador de celular. A gente não conta isso oficialmente, a gente fala que foi fruto de muita pesquisa, blá, 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 mas entre nós, tá? O cara inverteu algum diodo lá, fez alguma coisa errada, e a gente acabou vendo que, pô, caramba, dá para fazer isso barato, dá para fazer de um jeito simples, controlado, com os mesmos hardwares que a gente tem. Em vez de a gente estar naquele aplicação para a área rural, a gente agora pode entrar na área de segurança pública. Era a época que estavam aquelas crises dos presídios, vocês devem lembrar, que estava necessitando ter bloqueio de sinal, etc. e tal. É uma história bem longa, mas encurtando a história, a gente desenvolveu o que a gente chama de Plataforma Brasileira de Bloqueio de Sinais de Comunicação. Hoje nós já temos 17 equipamentos desses homologados na Anatel. É de longe a empresa que tem mais equipamentos bloqueadores homologados na Anatel, em tudo que é frequência que vocês imaginarem. Como a gente fala, te bloqueia até mau pensamento, a gente bloqueia tudo que é faixa de frequência. E vocês vão perceber um negócio. Lembra dessa antena aqui? Conta para ninguém, mas é a mesma antena rural, só que agora está no muro do presídio fazendo outra coisa. Por quê? Porque é uma coisa que a gente aprende aqui. Os princípios físicos são os mesmos. Não é porque você mudou o mercado que a física vai mudar. Você está usando as mesmas coisas. Usando a mesma engenharia, usando a mesma plataforma, usando os mesmos profissionais, usando o mesmo software, a gente consegue resultados diferentes em aplicações diferentes. A gente tem que ter esse olhar crítico no mercado.
Enfim, a gente desenvolveu vários equipamentos, implementou isso em vários presídios. Óbvio que o Brasil tem muitos presídios, a quantidade de presídios que tem isso é muito pequena ainda, mas, enfim, a gente conseguiu várias implementações desse tipo de equipamento, com um diferencial interessante que nos diferencia em relação ao resto do mundo, que normalmente você tem um presídio em área rural, que é isolado, e aí se você olhar esse presídio em relação às torres de celular, você vê que tem poucas torres no entorno, mas o grande problema do Brasil são isso, são coisas assim. São presídios em áreas urbanas densas, o presídio no meio da cidade. Como é que você vai bloquear um presídio no meio da cidade sem interferir na região, sem interferir no entorno? Isso aí é o presídio penitenciário de Santana, em São Paulo. Olha a quantidade de torres de celular que você tem no entorno desse presídio, né? Por sinal, um produto fantástico que a gente desenvolveu junto com o bloqueador de celular é esse software que mostra para você onde estão todas as torres de celular no entorno do presídio. Foi feito só para isso. Parecido com o outro, né? Pois é. Vocês veem que as aplicações mudam, mas a base técnica costuma ser sempre a mesma. E a gente conseguiu desenvolver sistemas que conseguiam fazer o bloqueio de maneira confinada, sem atrapalhar o entorno. A gente tem um resultado aí que a gente costuma apresentar. A gente prestou durante 10 anos o serviço de bloqueio de sinal em 29 presídios no estado de São Paulo. A gente instalou em torno de 5.600 antenas, e desses sistemas que a gente instalou, em 99,89% da área, em 10 anos, a gente não teve nenhuma falha, sequer uma reclamação, né? Era até engraçado que a gente ia, às vezes, falar com o diretor do presídio para falar assim: diretor, mas está funcionando esse bloqueador? Está tudo certo? Ele falou: tá, mas o senhor testou? Não. Por quê? Não. Aí ele mostrava na mesa dele, assim, uma pilha, assim. Ele falou: sabe o que é isso? Carta. O pessoal está recebendo carta, mas carta, voltamos à era romântica das cartas. Então, todos os presos estão recebendo carta. Ninguém recebia carta aqui. Estão recebendo carta é porque está bloqueado. É uma forma de identificar. Mas, enfim, um trabalho bacana, e é uma coisa que a gente vê, de fato, o impacto social, e a gente vê de duas maneiras, né? Quando a gente leva a conectividade, a gente sente o impacto numa região remota, numa área onde você não tinha comunicação, o impacto que essa comunicação faz. E o outro lado da segurança pública. Você podia ter lá um criminoso fazendo planos, planejando crimes, fazendo uma série de coisas erradas com o telefone dentro do presídio, e com a tecnologia que a gente colocou, a gente consegue basicamente eliminar esse tipo de problema. Mas, enfim, rapidamente, porque eu tenho 1 minuto só, eu vou precisar de mais 5, hein? Tá? Mais uma outra questão que não deu certo para a gente. Bom, a gente já achou que estava tudo certo, que a gente estava implementando o bloqueador no estado de São Paulo, que estava tudo muito tranquilo, só que a gente começou a ter uma demanda para fazer uma instalação de bloqueador de sinal no Rio Grande do Norte. E aí, a gente foi lá com o nosso pessoal, já estávamos aperfeiçoados, com guindaste, com torres, foi montando uma estrutura mais sofisticada. E aí, a gente começou a perceber algumas coisas diferentes. Primeiro que a gente começou a ver umas notícias sobre a instalação do bloqueador. E as fotos que aparecem na notícia eram fotos que os presos tiraram de dentro da cela dos presos. E eles tuitaram isso. Aí eu liguei lá para o meu técnico de campo e falei assim: escuta, você está trabalhando sem capacete? Ele falou: como assim? Eu vi uma foto sua, você está trabalhando sem capacete. Como é que você viu? Está no Twitter, aqui o preso tirou a foto, postou. Era a foto ali, né? Aí a gente começou a ver que a gente tem um pouquinho da técnica, mas às vezes o ambiente complica um pouco o nosso trabalho. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Norte. Quando a gente ativou o sistema de bloqueio lá, os bandidos começaram a ameaçar motim, fecharam a cidade, botaram fogo em ônibus. Vocês devem lembrar, isso foi na época da Olimpíada. Botaram fogo. Vocês não sabem o que é trabalhar o dia inteiro, chegar de noite no hotel, você senta ali, deita ali na cama, você liga a TV, está passando o jornal, aí está a notícia, você olha assim, ué, parece a minha antena, você vê lá a antena pegando fogo, o cara, os presos botaram fogo, não sei o que lá. Botaram fogo.
botaram fogo em ônibus, fecharam a cidade, etc. e tal. O presidente, na época, o Temer, mandou tropa do exército. Quando vocês veem o impacto social da engenharia, olha, a gente sentiu bem o que é o impacto, o que a gente provocou na região ali, né? Mas, enfim, foi bastante tumultuado, o exército teve que intervir, etc. e tal. Virou até verbete do Wikipedia, esses ataques e tudo mais. Mas, enfim, teve todo esse problema. A gente fez mais algumas instalações lá e tal, num outro presídio também, que chama Alcaçuz, né? A ministra do STF esteve lá e tal, a coisa vai expandir, isso é importante. Aí, um belo sábado, à tarde, eu estou lá vendo meu monitoramento, lá recebo uns alertas no telefone, todas as nossas torres de bloqueio em vermelhinho, tudo desativado. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Né? Eu olhei ali, todas 6 e pouquinho da tarde, tudo parou de funcionar. Aí eu mandei uma mensagem para o secretário de segurança lá do Rio Grande do Norte, eu falei, secretário, parece que está tudo alarmado. Aí ele falou assim, liga na Globo News. Liguei na Globo News. Pois é, os caras fizeram uma rebelião lá, puseram fogo, quebraram, jogaram a antena para cima, destruíram, etc. e tal. Saiu até em jornais internacionais, até saiu no New York Times. E a gente teve todo esse prejuízo, obviamente que o Estado não pagou, etc. e tal. Então, às vezes, nem tudo que a gente faz dá muito certo. Apesar que teve um colega nosso que falou assim, veja pelo lado positivo, as antenas aqui, um projeto seu, saiu na capa do New York Times. Olha ali. Então, de certa forma, teve esse benefício. Mas, enfim, uma das coisas que a gente ficou com isso na cabeça é que tem uns lugares que os presos viraram a antena para o céu, né? A antena ficou apontada para cima, e a gente ficou filosofando lá no brainstorm. Poxa, o que acontece com a antena para cima? Será que ela bloqueia o celular do avião? Será que interfere não sei o quê e tal? E a gente ficou com esse negócio na cabeça. Enfim, para chegar na 7ª historinha de coisas que não deram certo. Um belo dia, o pessoal que fazia manutenção no telhado dos presídios aqui de São Paulo ligou para a gente bravo. Falou, olha, quem tem da engenharia civil, a gente está fazendo a manutenção do telhado aqui do presídio e a gente usa drones para fazer a fiscalização do telhado. E olha, nós estamos aqui no presídio aqui que vocês têm bloqueador e o nosso drone não sai do chão. Essa porcaria desse bloqueador de vocês está atrapalhando o nosso drone. Aí aquele mesmo estagiário lá, que fez o negócio errado, falou assim, produto novo, bloqueador de drone. Porra, é só apontar a antena para cima. Aí os nossos colegas do Rio Grande do Norte destruíram, deram ideia para a gente. Pô, aponta a antena para cima, troca a frequência, produto novo, bloqueador de drone. Fizemos a certificação da Anatel do primeiro bloqueador de drone do Brasil, graças ao mais um erro nosso operacional. Enfim, isso virou referência, a gente apresentou isso internacionalmente, é um produto que tem uma procura bastante grande, mas enfim, só para acelerar, 8ª questão, que também não deu certo. Uma das aplicações que a gente estava vendo era fazer, não só o bloqueio do drone, mas fazer o spoofing, que a gente chama, tentar tomar o controle de um drone que entra numa área que não pode, por segurança você tomar. Junto com o Maurício e com o professor Leandro, aqui da FEC, inclusive, publicaram artigos e tentando desenvolver isso, mas tecnicamente ainda estava muito longe de um produto comercial. Mas a gente percebeu que tinha uma demanda muito grande. A gente já tem quadrilhas que estavam usando drones para planejar roubos. Os bandidos fizeram um roubo da maior mineradora do Brasil, na Bahia, usando drones para poder guiar os criminosos. Enfim, nessa época, aquela empresa de transporte de valores, a Brinks, que é a maior transportadora de valores do mundo, abriu um programa de incentivo a projetos, a startups de segurança. A gente foi lá e apresentou a ideia de fazer um sistema para controlar e monitorar drones hostis, dar um alerta de drones de bandidos. Depois que eu descobri que eles faziam a segurança dessa mina, tinham roubado essa mina 2 semanas antes da apresentação. Você imagina que o pessoal ali amou de paixão o nosso projeto, e a gente criou um sistema chamado Drone Control, que é um sistema que monitora o espectro, consegue detectar em determinado raio os drones que estão ali, consegue detectar em tempo real aonde está o drone,
aonde está o piloto do drone, manda alertas para o telefone se o drone invade determinado perímetro e consegue gravar a rota que esse drone fez. Enfim, a gente virou notícia, instalou o primeiro sistema de detecção de drones do país, nas unidades da Brinks. Hoje a Brinks é o nosso maior cliente, além de várias outras mineradoras, e tudo surgiu desse encadeamento de coisas erradas que a gente olhou de outro jeito, etc. e tal. E não perguntem, mas de vez em quando a gente usa aquela anteninha branca também para fazer isso. A gente fez teste também com a Força Aérea, que está definindo ainda os padrões para identificação de drones. E a gente fez um negócio muito legal. O pessoal chamou a gente fez a implementação desse sistema no Canal do Panamá. Os caras tinham um problema de segurança em relação a drones que podiam estar espionando os navios que passavam por lá, etc. e tal. E a gente foi lá no Canal do Panamá e instalou um sistema desses de monitoramento, de detecção. Um negócio muito bacana mesmo. Quando a gente ligou, a gente ficou meio preocupado, porque assim, Canal do Panamá, isso a gente vai gerar interferência, a gente não sabe o que tem ali, tem dispositivo de telemetria, vai que a gente faz um negócio errado aqui, trava esse Canal do Panamá, já pensou a multa, o problema que vai dar? Mas deu tudo certo. Até o hotspot da cafeteria ali da Inclusa de Miraflores funcionou direitinho quando o nosso sistema estava ligado. Mas, enfim, e aí um negócio interessante que acabou também sendo uma aplicação contínua, eu já estou acabando, é o 9, depois vai mais um, que foi uma coisa também inesperada, também num sábado à tarde, lembra lá aquela depredação do nosso sistema no Rio Grande do Norte, foi num sábado à tarde. Um outro sábado à tarde também, um pouquinho, alguns anos depois, por isso fica a dica, viu? Evitem atender o telefone e ver mensagem sábado à tarde, porque sempre é complicado o negócio. Enfim, a gente recebe o contato do Corpo de Bombeiro, do comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né? E naquela época tinha acontecido aquele acidente, aquela tragédia de Brumadinho, e eles estavam fazendo um resgate dos sobreviventes, etc. e tal. E aí o comandante entra em contato comigo, fala, não, estamos tendo um problema muito sério aqui e tal. Eu falei, não, estou acompanhando. Ele falou, não, pediram para eu falar com você pelo seguinte, a área que foi afetada, você destruiu tudo que era estrada, tudo que era tipo de acesso para aquela região do acidente. Os bombeiros estavam usando helicópteros, tinha uma quantidade absurda de helicópteros na região. Você tinha mais de 20 helicópteros operando ao mesmo tempo na região de resgate. E o que acontecia? Havia presença de drones naquela área, de curiosos, de emissoras de TV, porque as emissoras de TV não conseguiam chegar lá. As imagens que a gente via no telejornal eram imagens coletadas com drone. E qual que era a preocupação? Um helicóptero desse colidir com um drone e provocar um acidente, que quase aconteceu naquele sábado pela manhã. E aí pediram para a gente ir até lá, e a gente lá em tempo recorde, correu e tal, implementou o sistema para garantir ao pessoal de resgate, à Força Aérea Brasileira, o monitoramento do espaço aéreo, dando o alerta para quem estava ali na operação, no comando, quando você tinha algum drone na região que poderia colidir com um helicóptero. Posteriormente, a gente colaborou também para montar um sistema de monitoramento dos helicópteros, mas isso é uma outra história. E o mais interessante também é que, além da gente detectar o drone, a gente detectava a posição do piloto. Sim, esse senhor foi preso porque estava pilotando um drone clandestino. Ele era um freelance que estava pegando imagens para a BBC. Então, a gente fez uma contribuição inesperada e a gente entendeu rapidamente que uma aplicação poderia ser colocada lá. E, por fim, uma outra aplicação que derivou também dessa experiência que a gente teve lá foi que, quando a gente estava analisando ali, a gente ficou mais de 2 meses lá ajudando os bombeiros, a gente identificou que os sistemas de alarme que tinham ali, de rompimento de barragem, não funcionaram direito em Brumadinho. E a gente foi ver por quê, e a gente viu que era um sistema de rádio ponto a ponto que ativavam as sirenes. E quando houve o rompimento, o primeiro sistema foi destruído, os outros ponto a ponto todos pararam de funcionar e não conseguiu dar o alerta. Então, a partir daí, a gente ali, semanas e semanas, já viu um monte de engenheiro ali parado, com um papelzinho em branco, começa a rabiscar as coisas. A gente criou um sistema de alerta de rompimento de barragens, que a gente chama de SAFAR, sistema de alerta em áreas remotas, que a gente já implementou
em algumas pequenas centrais hidrelétricas, que é basicamente um sistema autônomo, que se você ficar sem energia, sem comunicação, sem nada, no pior cenário, ele ainda consegue gerar os alertas. Tem uma interface, um software muito bacana que você consegue usar para poder disparar esse sistema, ou você pode também fazer isso de maneira automática. Então, também foi um produto que a gente desenvolveu, e se vocês saírem aqui do lado aqui do prédio, vocês vão ver que tem um postezinho desse aqui do lado, e ninguém sabe direito para que serve, mas é um equipamento que a gente tinha desse sobrando, que a gente doou para a FEC, para o pessoal poder usar em pesquisas e tudo mais. Porque a gente também tem um laboratório aqui. Mas, enfim, acho que eu quis compartilhar com vocês um pouquinho da experiência. Vocês viram que foi um pouquinho altos e baixos, para lá e para cá, mas a realidade profissional é mais ou menos essa. O importante é a gente ter essa flexibilidade para enxergar as oportunidades e ver o que a gente pode estar aplicando tecnicamente e entender um pouquinho das coisas, e algumas coisas vêm com o tempo, né? Então, voltando lá para o Silvio Santos, do Porta da Esperança, a gente no começo imaginava que quem era o premiado daquele programa era o cara que ganhava o prêmio, né? Abria a porta, ele ganhava o prêmio. Mas depois, olhando em retrospectiva, a gente pôde perceber que todas as pessoas que iam dar o prêmio na televisão, não era ninguém da Volkswagen, da Nestlé, eram sempre empresas pequenas. Então, depois de muito tempo, eu fui sacar que o ganhador da Porta da Esperança não era quem ganhava o prêmio, era a empresa que ia entregar o prêmio, que ganhava uma divulgação enorme, gratuita, numa TV, num broadcast, em rede nacional. Então, ali a gente enxergou. E eu acho que eu faço uma analogia um pouquinho com o curso daqui. Quando eu me formei, logo depois da colação de grau, na época o diretor, acho que era o professor Hermano, quando eu terminei, ele chamou no canto ali e falou: Eduardo, já assinei aqui, você está formado, não tem perigo nenhum. Fala aí, sinceramente, o que você achou do curso? Aí eu falei: professor, eu fiz curso técnico, estou acostumado a mexer com as coisas e tal. Eu achei o curso aqui um pouco muito teórico, muita teoria, pouca mão na massa e tal. Aí eu lembro que ele virou para o lado, acho que tinha 2 coordenadores do curso, eles riram, olharam um para o outro e falaram assim: era essa a nossa ideia, é isso mesmo. Aí eles explicaram, falaram: olha, a gente forma aqui um profissional que vai estar no mercado 30, 35 anos. Se você for especialista, se a gente, quando se formou aqui, fosse especialista no que a gente tinha de tecnologia na época, a gente ia usar a régua de cálculo, a gente ia usar computador de cartão perfurado. Então, nosso objetivo aqui é te dar uma base forte, uma teoria forte, e depois você vai aprender e você vai ter a habilidade de navegar com esse conhecimento com as tecnologias que vão vir no futuro. Eu me lembro até que quando eu comentei que as matérias não tinham nada a ver, que eram muita viagem na maionese, eu lembro que eu tinha uma matéria, isso em 93, o Alex deve ter feito também, era uma matéria chamada Inteligência Artificial em Aplicações Industriais. 93, não tem nada a ver. E tinha um professor de controle, o professor Botura, que tinha escrito um livro nos anos 80, o livro dele chamava Veículos Elétricos. Eu falei: esse cara não tem noção do que ele está fazendo. Então, você vê que às vezes a gente não está enxergando um negócio que os nossos professores aqui estão vendo lá na frente, porque a nossa validade, a nossa formação é muito longa, né? E eu até trouxe um negócio aqui para finalizar, só para vocês entenderem como, de fato, eles tinham razão. Quem eu já falei não fala nada. Mas você sabe o que é isso daqui? Isso daqui, pessoal, é o modelo mais moderno de telefone celular que existia no ano quando eu entrei aqui, em 1991. Eu não vou ficar nessa sozinho, que eu e o Alex, quando a gente entrou aqui, esse era o modelo de telefone celular mais moderno que tinha, analógico, fantástico. 1 hora de conversação, 8 horas em stand-by, era essa maletinha portátil. Ele ainda tem requintes de curiosidade que vem bem com que eu acho que tá. Então, se aquela minha mentalidade de aluno naquela época fala assim: não, fiz o curso aqui, nem aprendi a programar o hardware desse moderno telefone, se eu fosse especialista nisso, talvez hoje o meu conhecimento não servisse lá para muita coisa. E a gente aí, depois de 30 anos de formado, né, quase 30 anos de formado, a gente ainda dá uns palpites por aí, a gente ainda está contribuindo com a tecnologia, né? Então, acho que era essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais uma vez, parabéns aí por terem entrado e uma boa jornada a todos. Obrigado.
Pessoal, acho que foi divertido, né? Deu para ter uma noção do que pode acontecer com vocês também mais para frente. Então é isso. 5 anos, tá? Vamos combinar aqui 5 anos. Se for 6, tudo bem, mas aí os pais de vocês vão ficar bravos, tá? Vocês vão, então, entender um pouco mais da faculdade na parte da tarde. Então, hoje, agora de manhã, era para se apresentar, para apresentar a faculdade, apresentar o quê? Um exemplo de um ex-aluno nosso. E aí, à tarde, a gente entra em mais detalhes. Eu estou até aqui com a programação, que vocês também têm acesso, mas só para reforçar, às 2 horas, a professora Ting vai falar sobre sistemas digitais. Vai ser na sala FE03, essa daqui é a 02, tá? A 03 é a seguindo o corredor. E aí, às 2h30, o professor Matheus vai falar sobre engenharia biomédica, que é uma das áreas de especializações que a gente tem aqui dentro da faculdade, também na mesma sala, na 03. E às 3 horas, como eu disse, vamos ter também aquela oficina com o Márcio Cabe de origamis. Essa é na FE13, que é do outro lado aqui. Então, é no corredor principal. E, além disso, no corredor do outro bloco, aqui a gente já vou começar a explicar para vocês a estrutura física da faculdade. Então, aqui a gente está no bloco F. O bloco F é o bloco das salas de aula. É aqui que vocês vão passar um tempinho bom dos próximos 5 anos. Do outro, logo em seguida, tem o bloco E, que é o bloco dos laboratórios, que é onde vocês vão ficar os outros 30% do tempo de aula. E depois, continuando reto, que foi por onde vocês vieram, aquele corredor, a gente tem o nome carinhoso de bitolódromo. É lá onde vocês vão estudar. Esperamos que daqui a alguns anos as coisas mudem, que a gente está planejando aí uma nova sala de estudos, mas lá no bitolódromo, naquelas mesas que tem no corredor, vão ter apresentações das atividades extracurriculares, e lá também vai ser o ponto de onde vocês vão poder ir para os laboratórios. Vão ter diversos laboratórios de pesquisa, vão estar apresentando o que eles estão fazendo, tá? Entre eles, a gente tem um laboratório de mobilidade urbana, então a gente tem um projeto aqui na FEC em conjunto com a CPFL, Campo Sustentável, né? E entre muitas ações, uma delas é que eles trocaram os ônibus circulares da faculdade por ônibus elétricos, junto com a BYD. Então, vocês vão poder dar uma volta no ônibus elétrico e aí com isso conhecer o campus da faculdade, o campus da universidade, né, nesse ônibus elétrico, que é todo instrumentalizado. Então, com o pessoal do laboratório do professor Madison, eles conseguem, por telemetria, saber tudo que está acontecendo com esse ônibus elétrico. Eles vão explicar isso para vocês. Laboratório de energia de potência, laboratório de... Tem uma lista enorme aqui, vocês vão poder procurar o que interessa mais a vocês, mas tem... Quem está apresentando, vamos ver. Laboratório de mobilidade elétrica, vai ter o laboratório de redes inteligentes, de eletrônica de potência. O de eletrônica de potência, ele é o único laboratório, não é o único, mas acho que dos que estão na lista hoje, que não está aqui nessa quadra, tá? Vocês vão ter que andar, vai ter plaquinha, mas vocês vão ter que andar na quadra do lado, que é onde fica o laboratório de potência, de eletrônica de potência e sistemas fotovoltaicos. Vai ter também a apresentação do Centro de Pesquisa em Engenharia, o Smartness, que o Hugo mencionou na apresentação dele. Vai ter uma apresentação ao laboratório de robótica, então aqueles que querem ir trabalhar com robôs, deem uma passada no laboratório do Eric. Eric é um dos principais pesquisadores da área de robótica do mundo, tá? Eu vou fazer um pouquinho de propaganda do meu laboratório, que nós também vamos apresentar, o Laboratório de Comunicações Acústicas, né? O tempo inteiro que a gente está falando e escutando. Som é uma forma de transmissão de informação, e eu trabalho com isso, com processamento do som. Então, se vocês quiserem dar uma passadinha lá no meu laboratório, a gente vai estar apresentando algumas coisas sobre isso. E temos também o laboratório de armazenamento de energia, avançado de energia, que é o Hudson, que trabalha com
A próxima geração de baterias, né? Bateria é um grande armazenar, a gente quer ter carro elétrico, precisa armazenar essa energia dentro do carro. O que mais consome espaço no carro elétrico é a bateria. Eles estão pesquisando como tornar essa bateria mais compacta. É um das nossas vedetes, acho que também vale a pena vocês passarem lá e ver o que o Hudson está aprontando. Acho que de laboratório são esses. E aí tem as extracurriculares. Então, se vocês já quiserem entender o que vocês podem fazer fora da sala de aula, então vocês vão ter toda a sua grade com diversas disciplinas, mas vocês podem participar de atividades extracurriculares. São atividades que são organizadas pelos próprios alunos. Então, tem lá a empresa Júnior da engenharia elétrica, vai ter a apresentação da Urubus, que faz aerodesign, ou seja, competição, eles fazem aqueles aviões em miniatura, competem. Tem a Fórmula SAI, que tem um carro de competição, carro elétrico de competição. Tem a equipe Embarcações, que trabalha com sistemas embarcados, eles desenvolvem equipamentos eletrônicos. E-Racing, EcoCar, que também são equipes de corrida. A Antares, que faz foguete. A gente tem uma equipe que faz mini foguetes e competem. Eles lançam o foguete, vê quem vai mais alto e quem fica mais tempo no ar. Eles vão explicar isso tudo direitinho para vocês. Tem o grupo de robótica, o GER. Aí tem a atlética, porque não só de estudos vive o homem, né? Se vocês também quiserem bater uma bolinha, seja qual bola for, temos a atlética para vocês. Participarem de competições acadêmicas, esportivas. A Fênix, que é outra equipe de robótica, se não me engano, a Fênix ela faz aqueles robôs de briga, não é? Aqueles de competição. Tem uma que faz robôs bonzinhos e a outra que tem os robôs que vão tentar bater no outro. Mas aí vocês conversam com eles lá no bitolódromo. E o Baja, que também é outro carro elétrico. Não, o Baja é o Fênix, é o Baja elétrico. Então, é isso, pessoal, que a gente tem preparado para vocês na parte da tarde. Agradeço mais uma vez muito a presença de todos e por terem escolhido. Eu acredito que alguns de vocês devem ter passado em mais de um vestibular e escolheram vir aqui. Então, vocês estão dando um voto de confiança na gente também. Agradeço vocês por isso e espero não decepcioná-los aí nos próximos 5 anos. Vocês vão ver que o caminho tem seus altos e baixos. Tem horas que vocês vão estar amando a faculdade, vai ter horas que vocês vão estar odiando. Mas, como vocês escutaram o Eduardo, a gente acha que, no fim das contas, vai valer a pena. Tá? Então, bem-vindos mais uma vez. Reforçando, agora vocês estão livres para o almoço,